Vamos falar de movimento uniforme, tá? Esse é um dos início, né? Um dos primeiros movimentos que a gente tem. A gente falou de velocidade média, né? Fizemos algumas classificações. Agora vamos falar de movimento uniforme, tá? O que vem a ser o movimento uniforme, né? É um movimento, né? Cuja velocidade permanece constante, tá? Então ele é uniforme porque a sua velocidade é constante, sua velocidade instantânea é constante. E se você calcular a velocidade média em determinado intervalo de tempo, ela vai dar exatamente essa velocidade instantânea, né? Quando você está dentro do automóvel, você olha pelo velocímetro, você tem a velocidade instantânea. Se você mantiver o carro a uma velocidade de 80 km por hora, então você vai ter aí um movimento uniforme. Tudo bem? Então o movimento uniforme é aquele em que a velocidade escalar instantânea é constante e diferente de zero. Vamos fazer uma ilustração aqui para a gente entender um pouco mais aqui. Eu tenho aqui alguns instantes, né, para o carro, tá? Alguns instantes, tenho 4 instantes aí, correto? Então a velocidade desse automóvel é de 80 km por hora em todos os instantes, 80 km por hora, e nós vamos ter aí intervalos de tempos, tá? Então eu coloquei intervalos de tempos iguais, tá? T1, que é aqui, T2, T3, T4, todos os intervalos aí, eles são iguais, tranquilo? Então, se eu tenho intervalo de tempos iguais, com velocidade constante, os meus espaços serão todos iguais. Essa é uma característica do movimento uniforme. Para intervalo de tempos iguais, eu vou ter espaços iguais. Vou caminhar por espaços iguais. Imagine aí uma escada rolante, por exemplo, né? Então vamos construir aqui uma escada rolante, né? Simbolizar uma escada rolante, aonde nós temos aqui uma pessoa que vai subir nessa escada e vai subir com velocidade constante. A escada rolante é um exemplo de movimento uniforme também, tudo bem? Então, quais que são as características do movimento uniforme? Quais são as características? Nós temos a velocidade constante, velocidade instantânea, e essa velocidade instantânea ela é igual à velocidade média, certo? Sendo ela igual à velocidade média, a gente vai pegar a equação da velocidade média e através dessa equação nós vamos definir a equação horária do movimento uniforme, certo? Então eu tenho aqui, como a velocidade média ela é constante, eu não chamo mais de Vm, eu chamo simplesmente de V. Então olha o que eu tenho aqui, V, ΔS, espaço final menos inicial, e o ΔT é tempo final menos inicial. Considerando que a gente está no início do estudo do movimento, esse tempo inicial ele é zero. Tá? Ele é zero. Ele sendo zero, eu posso retirar da equação, correto? E aí a gente vai ter uma equação, nós vamos ter uma equação do primeiro grau, né? Ó, passei o tempo aqui para cá multiplicando, S menos S0, e aí eu só passei o espaço inicial para a esquerda, era negativo, veio como positivo. Então a gente passa a ter aí uma outra característica do movimento uniforme, que é a sua equação, é uma equação horária. Lá quando a gente faz a classificação das funções, essa equação é uma equação afim, né? Tudo bem? Então, ó, velocidade constante. E o que é constante também nesse movimento? É a posição inicial. Ó. Então, nessa equação, nós temos dois dados que são constantes: posição inicial e velocidade. Tudo bem? Aí a gente vai relembrar um pouco aqui agora a classificação do movimento, né? Classificação do movimento, progressivo ou retrógrado, né? Quando que o movimento é progressivo? Quando ele anda no sentido da orientação positiva da trajetória. Quando o seu ΔS é positivo e quando a sua velocidade é positiva. Então esse movimento vai ser progressivo. Eu tenho aqui dois carros, né, simbolizando dois carros, um andando à direita, outro andando à esquerda. Então esse que anda para a direita está no sentido positivo da trajetória. Então o espaço dele aumenta, a velocidade dele é positiva, então ele é classificado como movimento progressivo, tá?
Contrário senso, o que anda para a esquerda, o espaço dele diminui, a velocidade é negativa, ele é classificado como um movimento retrógrado. Tudo bem, gente? Então, ó, nós temos aqui, ó, essa equação aqui. Essa equação é a equação do movimento uniforme. É chamada de equação horária do movimento uniforme. Por que horária? Porque na medida que o tempo passa, a posição se altera. Tudo bem? Ficou claro, gente? Tranquilo, né? Então estudem, revejam o conteúdo, vá lá na teoria, pega o livro, dá uma olhada e a gente já vai começar a resolver aqui alguns exercícios, ok?